Tudo já está revelado. Deus não vai revelar mais nada, tá bom? Tudo já está revelado que vai acontecer. Já está aqui na Bíblia. Nós só temos que aguardar, estar preparado para a volta de Jesus. Temos que estar preparados. Olhai, vigiai e orai. Marcos 13, 33, 32 e 33. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis o dia nem a hora em que há de vir o vosso Senhor. Né? Então nós temos que estar em vigilância. Mateus 26, 41. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Orai e vigiai para que não caia em tentação. Então ora e vigia. Vamos estar em vigilância, ainda diz Apocalipse 16, 15. Que bem-aventurado aquele que vigia, o Senhor virá como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e não anda nu, né? Mas está vestido para que não veja as tuas vergonhas, né? Bem-aventurado aquele que vigia e não anda nu, né? Porque aquele que estiver nu diante de Deus, não aceitou Jesus, ele estará nu diante do Senhor, né? E ele vai perder aí o seu galardão. Então vamos estar preparados para a volta de Jesus. Nós vemos aí, cada dia que passa, a verdade está sendo substituída pela mentira. As pessoas estão amando mais a mentira do que a verdade. Não se prega mais a santificação. Não se pode pregar mais arrependimento. Não se pode mais pregar contra o pecado. Aquilo que era pecado, que era errado, agora é certo. Né? A mistura do santo com o profano, o misticismo, a gente vê aí presente, né? Então vamos estar em vigilância para nós também não sermos enganados e também não, que nós não venhamos nos esfriar, né? Quantas pessoas têm se esfriado? Quantas pessoas têm deixado de ser boca de Deus nessa terra? Eu vou dizer uma coisa, não existe verdade sem união, sem comunhão, sem submissão à vontade de Deus. Nós precisamos ter união, precisamos estar em comunhão com Deus e com as pessoas, precisamos ser submissos à vontade de Deus. Como Jesus realizava a obra do Pai e fazia a vontade do Pai que estava no céu, assim nós também temos que fazer. Porque se nós não fizermos a vontade de Deus, se nós não formos submissos à vontade de Deus, em nós não haverá verdade. Não existirá verdade em mim e em você. Né? E é preciso que haja verdade em mim e em você, para que nós possamos receber o inteiro galardão das mãos de Deus. Meu querido, não deixa a vaidade te dominar, não deixa as coisas do mundo te dominar. Não deixe as coisas deste mundo te dominar. Embora a Bíblia diz, 1 Coríntios 6,12, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas a Bíblia diz tudo é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Se você quiser, você pode fazer tudo. Você é livre. Você é livre, você pode voar para qualquer lugar que você quiser. Amém? Mas tem lugares que nós não podemos voar para lá. Nós não podemos, senão nós vamos morrer. Nós vamos perder o direito de passar a eternidade ao lado de Deus. Tem lugar que a gente sabe que a gente não pode voar. Eu não vou voar para ali. Se não, misericórdia, né? Eu vou perder o que eu tenho ganho das mãos de Deus. O que está reservado para mim. Amém? Então, meus irmãos, permaneça firme com o Senhor Jesus na verdade, na santificação, na oração. Louve, né? Hinos espirituais, cante cânticos espirituais. Louve ao Senhor. Em todo tempo saia da sua boca palavras que glorifiquem ao nosso Deus, né? E que possamos glorificar a Deus não somente com a nossa boca, mas também todo o nosso corpo, na nossa maneira de se vestir, na nossa maneira de andar, no nosso olhar, com o nosso sorrir, que a gente possa estar glorificando a Deus, né? Do Senhor Jesus, para todos os irmãos em Cristo. Quem vos saúda é a sua irmã em Cristo, a cooperadora Alessandra Custódio, da cidade de Igarapava, São Paulo. Estou aqui, meus queridos irmãos, né, para trazer aqui hoje a palavra de Deus para todos vocês. Amém? Glória a Deus. Que bênção. Irmãos, eu quero fazer uma breve oração para Deus estar abençoando a vida de todos vocês, tá bom? E depois estarei trazendo aqui a palavra de Deus, tá? Para o nosso coração. Meus queridos, compartilhe a live aí, para que mais pessoas possam receber a palavra de Deus. É um meio de evangelizar, né? De compartilhar aí o reino de Deus, a palavra do Senhor com as pessoas, né? Então vamos ganhar almas para o reino de Deus. Vamos ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo, amém? Compartilhe com o máximo possível de pessoas que você puder compartilhar. Orar neste momento ao nosso Deus, para que Ele possa nos direcionar, para que Ele possa nos dar a palavra, né? No abrir da nossa boca, amém? Então vamos lá. Senhor grande Deus,
e eterno Deus. Soberano Deus, neste momento, Pai eterno, eu quero te agradecer por este momento, esta oportunidade que o Senhor me concede, de mais um dia, mais uma noite, estar aqui trazendo a palavra do Senhor, meu Deus, compartilhando, ó Pai, o reino de Deus com as pessoas, ó Pai, que ainda não receberam, e aqueles, ó Pai, que já receberam o Senhor Jesus na tua vida, mas precisam ser fortalecidos, querem aprender com o Senhor. Meu Deus, que é manso, humilde de coração, meu Deus, venha abençoar esta vida, venha tocar em seu coração, em seu pensamento, venha entrar nessa casa agora, como o Senhor entrou na casa de Obed-edom, durante 3 meses aquela casa foi abençoada por causa da arca que representava a presença do Senhor. Meu Deus, abençoa agora, Pai querido, enche essa casa, esse coração de alegria, de paz, da presença do Senhor. Meu Deus, expulsa agora as enfermidades, as opressões, as angústias. Meu Deus, ajuda nós, ó Pai, a vencer as lutas, provações. Senhor, meu Deus, eu sei que para muitos está difícil, mas o Senhor é o Deus que está do nosso lado. Eu creio, Pai, que a vitória é nossa, pelo sangue de Cristo. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Abençoa essa pessoa que está a ponto de desistir de tudo, essa pessoa que acha que não tem mais esperança, não tem mais jeito, essa pessoa que o seu lar está destruído, restaura agora. Meu Deus, envia o socorro, Pai, cura essa pessoa do câncer, da enfermidade. Meu Deus, toca agora, repreende a macumba, a opressão do inimigo, a fúria do inimigo, Pai. Meu Deus, queima o inimigo que está lutando contra esta vida agora. Meu Deus, vai libertando agora, quebrando algemas, libertando dos vícios, libertando das enfermidades. Opera milagre, opera maravilha. Prepare este coração para que esta pessoa receba a tua palavra. Abra a mente desta pessoa para que ela entenda e compreenda a palavra do Senhor, meu Deus, nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Glória a Deus. Deus abençoa. Já vamos dar início aqui, tá bom? Peraí. Eu quero que vocês abram as suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 19, e no versículo 11, nós iremos falar sobre Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. Tá bom, meus irmãos? Pega a sua Bíblia aí, você que tem a sua Bíblia, e vamos para a meditação na palavra do Senhor, nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Eu vou aqui lendo e a gente vai falando a respeito da palavra de Deus. Apocalipse 19, versículo 11. A palavra do nosso Deus. A palavra de Deus, ela vai dizer assim. Ela diz assim: E vi o céu aberto, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele se chama Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Eu vou lendo assim cada versículo e a gente vai comentando e a gente vai falando, né, aqui com vocês. Veja bem, se trata de uma visão. João, o discípulo que Jesus amava. Ele estava na ilha de Patmos, quando ele teve a revelação de Deus. E aqui nós vemos que a Bíblia, ele descreve o que ele viu. Nesse momento ele está descrevendo que ele viu o céu aberto. E eu quero dizer que o único que pode abrir o céu é Jesus Cristo. Não é Pedro, não é João, não é Maria. O único que tem a chave para abrir o céu é somente Jesus Cristo. Somente Deus, o Criador dos céus e da terra, é quem pode abrir o céu, abrir a porta do céu. Somente Ele pode conceder visões maravilhosas do céu para todos nós. Veja bem, ele viu o céu aberto. E eis um cavalo branco. E eu quero dizer para você que este cavalo branco aqui de Apocalipse 19, versículo 11, não é o mesmo. Ele é diferente daquele cavalo branco que aparece em Apocalipse, no capítulo 6. Tá? Se você abrir a sua Bíblia no Apocalipse, capítulo 6, eu até gostaria que você acompanhasse comigo também o capítulo 6 de Apocalipse. Deixa aberto aí, ó. Apocalipse 19, verso 11 e Apocalipse, capítulo 6. Para você ver que o cavalo branco de Apocalipse 19, 11, ele é diferente do cavalo branco de capítulo 6, do capítulo 6 de Apocalipse. E aquele que está sentado sobre o cavalo também não é a mesma pessoa, né? É um cavalo branco. Apocalipse 6 fala assim que João, no versículo 2, diz assim, ó: Olhei e eis um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi dado uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Veja bem, todos os 2 capítulos falam de um cavalo branco, mas esse cavalo branco de Apocalipse 6 representa a falsa paz, tá? Representa a falsa paz. E esse cavalo, esse cavaleiro, melhor dizendo, que está sentado sobre o cavalo de Apocalipse 6, é a pessoa do anticristo, é o homem do pecado, é aquele que vai governar durante 7 anos na grande tribulação, né? Pode ver que ele tinha o quê? Ele tinha um arco e foi-lhe dada uma coroa. Ele não tinha a coroa. Essa coroa está falando de quê? De poder, de autoridade, de domínio. Quer dizer que ele não tinha poder, ele não tinha autoridade,
mas de repente ele recebe a coroa, ou seja, o anticristo irá receber poder, ele receberá o governo, ele receberá a autoridade para governar durante 7 anos, durante a grande tribulação. Então por isso que a Bíblia fala que ele recebe uma coroa. João teve a visão em Apocalipse 6, ali é o anticristo recebendo a coroa, recebendo o governo, ele vai governar durante 7 anos. Agora, Apocalipse 19, versículo 11, fala sobre o cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele chama fiel e verdadeiro. Eu gostaria que você abrisse também comigo a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, onde fala sobre a igreja de Laodiceia. Porque essa característica aqui desse homem que está sentado sobre o cavalo branco aparece também em Apocalipse 3. Na carta que foi endereçada, enviada, escrita para a igreja de Laodiceia. Esse homem se manifesta lá na carta para a igreja de Laodiceia dizendo que ele é a testemunha fiel e verdadeira. E também na carta à igreja de Filadélfia, na Laodiceia, ele se manifesta como fiel, testemunha e testemunha verdadeira. Já na carta à igreja de Filadélfia, ele se manifesta como aquele que é verdadeiro. Agora nós vamos ir para lá para poder confirmar, para não ficar somente nas minhas palavras. Vamos lá, Apocalipse capítulo 3. Você pode abrir comigo na carta à igreja de... Primeiro eu quero ler Apocalipse 2, capítulo 3, verso 7, sobre a igreja de Filadélfia. Aonde fala assim, ó, é o anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve. Isto diz o que é santo e o que é verdadeiro. Verdadeiro. Agora nós vamos para Apocalipse 3, no versículo 14, aonde aqui nós vamos ver a mesma característica, né? Esse homem do cavalo branco, ele tem a característica deste aqui que está falando com a igreja de Laodiceia. Então a gente dá para ver que se trata da mesma pessoa. E essa pessoa é a pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Vamos ver. Olha aqui no versículo 14, capítulo 3 de Apocalipse. É o anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Olha aqui que coisa interessante, né? Que coisa interessante, meu Deus. Então, olha, o que está sentado sobre o cavalo branco, em Apocalipse 19, 11, se chama testemunha fiel e verdadeira, ou seja, chama fiel e verdadeiro. É a mesma pessoa que se manifesta e se apresenta lá na carta à igreja de Laodiceia. Ele julga e peleja com justiça. Verdadeiramente, nós sabemos que o nosso Deus, ele é justiça. Ele peleja com justiça. Nele não há injustiça. Nós sabemos que a justiça terrena, a justiça da terra é cheia de injustiça. Podemos ver tantas pessoas presas que não cometeram nenhum crime, estão sofrendo injustiça, mas há outras pessoas que estão soltas por aí e eram para estar presas. E isso a gente vê que a justiça da terra é cheia de injustiça. Mas Deus, nele não há injustiça. Nosso Deus é justiça. Ele julga e peleja com justiça. Veja bem. E eu quero dizer para vocês que em Apocalipse 17, Apocalipse 18, nós vemos aqui também, no capítulo 19, versículo 2, que o nosso Deus, aqui vai mostrar Deus, ele fazendo justiça. Justiça pelo seu povo, que foram degolados por amor da palavra, por causa do testemunho de Jesus Cristo. Amém? Sabe aquelas almas que João, ele relata no capítulo 6, versículo 9 de Apocalipse, quando é aberto o 5º selo, quando o Cordeiro abre o 5º selo, nós vemos que ali Deus mostra para João almas debaixo do altar de Deus. E essas almas estão fazendo o quê? Estão clamando. Clamando o quê? Nós vamos ler agora. Clamando por justiça, por vingança, por causa do seu sangue que foi derramado. E a gente vê que como Deus, ele não é só amor, ele é justiça também. No capítulo 17, capítulo 18, capítulo 19, versículo 2 de Apocalipse, nós vemos ele irá fazer o quê? Está sendo revelado, através do livro de Apocalipse, que ele irá fazer justiça por aqueles seus escolhidos. Por aqueles seus que foram degolados, que sofreram, que foram mortos por causa do Evangelho. Então nós vamos ler Apocalipse, capítulo 6, versículo 9. Abra comigo a sua Bíblia em Apocalipse 6, versículo 9. A palavra de Deus diz assim: E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar, quem viu? João, as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro
e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Veja bem, e aqui no versículo 1 do capítulo 6 fala, e havendo o cordeiro aberto, quer dizer que quem abriu os selos foi o cordeiro, é Jesus o cordeiro. Então aqui foi aberto o 5º selo, e foi nessa abertura do 5º selo que João teve a visão das almas que foram degoladas e mortas por causa da palavra de Deus, clamando por justiça, para Deus fazer vingança por causa do seu sangue que fora derramado, por causa do testemunho que deram, por causa da palavra de Deus, né? E no capítulo 17, 18, nós vemos ali a queda, o quê? Da Babilônia, a justiça de Deus, né? Sendo exercida, sendo executada, meus irmãos. A gente vê aqui, né, todos aqueles que tiraram a vida dos servos de Deus, perseguiram os crentes do passado, lembra? A Santa Inquisição, muitos morreram sendo colocados em fogueiras, morreram queimados por causa do Evangelho, né? Agora Deus irá fazer justiça em favor dos seus escolhidos, meus irmãos. E aqui a palavra do Senhor fala assim, ó, os seus olhos, olha, João ainda está declarando as características do homem que ele viu assentado sobre o cavalo branco, e ele vai dizer assim, os seus olhos, ele vai falar dos seus olhos, como eram os olhos daquele homem que estava sentado sobre o cavalo branco. Os olhos eram como chama de fogo, capacidade para penetrar o juízo. Veja bem que vê tudo, os olhos de Deus, ele vê tudo. Tudo está nu e patente diante dos olhos de Deus. Aos Hebreus, né, fala no capítulo 4, no versículo 13. Então veja bem, os olhos eram como chama de fogo. E se a gente for ver, meus irmãos, nós vamos lá em Apocalipse, aonde fala a carta à igreja de Tiatira, nós vemos também, né, aquele que se apresenta ali ao anjo da igreja de Tiatira, ele vai falar que ele é aquele que tem os olhos como chama de fogo. E a gente vê também no capítulo 1 de Apocalipse, Jesus, quando aparece no seu corpo glorificado para João, na ilha de Patmos, ele se apresenta como aquele que tem o quê? Os olhos como chama de fogo. Vamos ler então? Vamos ver. Primeiro vamos ver Apocalipse, capítulo 1. E nós vamos ver agora, deixa eu ver aqui, o versículo, deixa eu ver o versículo aqui, gente. Apocalipse, capítulo 1, e nós vamos ver o versículo 14, tá? Eu vou ler o 14, diz assim, ó. A sua cabeça, quem quiser colocar os versículos, por gentileza, coloque aí, meus irmãos, nos comentários, tá? Apocalipse 1, 14. A sua cabeça e os cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve. E os seus olhos era como chama de fogo. Então aqui João está declarando, está falando a respeito da característica daquele homem que era Jesus, no seu corpo glorificado, que apareceu para ele quando ele estava na ilha de Patmos. Agora nós vamos ler a igreja de Tiatira, no capítulo 2, versículo 18 de Apocalipse. Olha aqui o que vai dizer. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve, isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo. Olha aí, e os pés como latão reluzente. Então aqui já dá para entender que esse homem que está sentado sobre o cavalo branco de Apocalipse 19, versículo 11, se trata do Cordeiro. Jesus Cristo glorificado, o Filho de Deus. É Ele mesmo, aquele que se apresentou, né, ali para cada igreja da Ásia, 7 igrejas da Ásia, né? Então, olha só, olhando para as características, não dá para a gente ficar confundido, não dá para ser enganado, né? Não dá para você dizer, não, isso aqui é outra pessoa, é um anjo, né? Não, esse aqui é um anticristo, não, esse aqui não é um anticristo, não se trata de um querubim, de um anjo, não, esse daqui é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Estava mostrando para João as visões, que abriu o céu, a porta do céu, e disse subir cá, no capítulo 4 de Apocalipse, para mostrar as maravilhas extraordinárias que há no céu, na cidade santa, na Nova Jerusalém, e também mostrou as coisas que em breve vão ainda acontecer. Então veja bem, agora vai dizer no capítulo 12, no versículo 12, capítulo 19. Sobre a sua cabeça havia muitas, o quê? Diademas. Diademas. Essas diademas é como se fossem coroas, adornos. Adorno, enfeite, tá? Havia muitas diademas na cabeça desse homem que estava sentado sobre o cavalo branco. Essas diademas como se fossem coroas. Eu já disse para vocês que a coroa que o anticristo recebe no capítulo 6 de Apocalipse fala de quê? Domínio, poder, autoridade. Essas diademas também falam da mesma coisa, tá? Simboliza poder, autoridade, né? Vai falar de quê? Domínio. Quer dizer então que esse homem ele tem domínio sobre todas as coisas. Jesus,
Ele tem domínio, a cabeça dele está cheia de diademas. Quer dizer que ele tem domínio, ele tem poder, ele tem autoridade sobre todas as coisas. Olha que coisa tremenda. E aqui diz mais ainda, no versículo 12. E tinha um nome escrito, e ninguém sabia, senão ele mesmo. Olha, tinha um nome escrito. Ninguém sabia. Eu até me lembrei que numa das igrejas da Ásia, fala de uma das recompensas, que a pessoa que vencer, ela vai receber, escrito em uma pedra branca, um novo nome. E esse nome que vai estar escrito, quem vai saber, é somente a pessoa que o receber. Eu até quero ler com vocês aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui, aonde que é que fala aqui, que a pessoa vai receber, né, numa pedra branca, esse novo nome, tá bom? Eu quero que vocês acompanhem comigo aí, pega aí a sua Bíblia, tá bom? E vamos acompanhar aqui no capítulo 2, verso 17, aonde a Bíblia diz assim. Pode colocar aí, tá bom, meus irmãos? Diz assim, ó, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Olha aí, a pessoa que vencer, né? Esse mundo, o pecado, as batalhas, que perseverar até o fim, e batalhar pela fé que uma vez lhe foi dada aos santos, ele vai receber como galardão, como recompensa, como um prêmio da mão de Deus, uma pedra branca. E nessa pedra branca vai estar o novo nome escrito. E só quem sabe o nome é aquela pessoa que estiver recebendo. Então, quando eu li isso aqui, eu me lembrei dessa pedra branca, né? Porque aqui está falando, ó, que ele tem um nome, né? E esse nome somente ele sabe. Somente ele. Ninguém sabia, senão ele mesmo. Agora no versículo 13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Seguiam-no os exércitos do céu em cavalos brancos e vestido de linho fino, branco e puro. Olha aí, meu Deus, isso vai falar da justiça de Deus. Nosso Deus está vestido de justiça e não de injustiça. Quais serão as vestes que nós estamos vestidos? Quais vestes nós devemos nos vestir? Eu estou falando não da veste no sentido literal. Eu estou falando de vestes no sentido espiritual. Temos que nos vestir da humildade, do amor e não da arrogância, e não da soberba, e não da veste da vaidade. Nós temos que nos vestir não da veste da injustiça, mas sim da veste da justiça, né? Então, se nós temos que vestir com a veste da justiça, que cor que devem ser, como devem ser os nossos vestidos no sentido espiritual? Nós devemos estar vestidos de linho fino, branco e puro. Olha aí. E no versículo 15, a palavra diz assim: da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. Veja bem, da sua boca saía uma aguda espada e com ela ele ia ferir as nações. Ele ainda vai ferir as nações. Essa espada aguda vai sair da boca de Deus. Vai se cumprir esta palavra que está escrita no livro de Apocalipse. Veja bem, meus queridos irmãos, essa mesma palavra, essa mesma espada aguda de 2 fios, ela aparece na carta à igreja de Pérgamo. Vamos ler lá também, no capítulo 2, aparece, né, essa característica. O varão que está falando com a igreja de Pérgamo, ele possui essa espada, né, essa espada sai da sua boca. Então essa pessoa aqui, nós não temos dúvida que está falando de Jesus, o mesmo Jesus que se manifestou, que se apresentou para a igreja de Pérgamo. Então vamos lá, Apocalipse capítulo 2, vamos ler sobre a igreja de Pérgamo, aonde fala sobre a espada. No versículo 16, palavra de Deus, eu vou ler o 12 e o 16, capítulo 2, verso 12 e 16 de Apocalipse. Diz assim: é o anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve, isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Agora vamos lá. Então quem está falando com a igreja de Pérgamo, com o anjo da igreja, com o pastor, é aquele que tem a espada aguda de 2 fios. É a mesma pessoa que está lá sentada no cavalo branco que João viu. No versículo 16, arrepende-te, pois, quando não, brevemente a ti virei, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Então veja bem, a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes que corta para lá e corta para cá. 2 gumes porque ela corta para os 2 lados.
Já percebeu, quando estamos pregando a palavra de Deus, nós temos que viver o que pregamos. Porque senão essa espada vai cortar para o nosso lado também. Se nós não estivermos vivendo aquilo que nós estamos pregando, a espada vai cortar. Né? A espada corta para lá e corta para cá. Ela tem 2 gumes. E o Senhor Jesus peleja com a espada que sai da sua boca, essa de 2 gumes. É com essa mesma espada que ele vai batalhar contra aqueles que estão seguindo a doutrina de Balaão. Os dinheiristas, os materialistas, aqueles que fazem a obra só pelo dinheiro, aqueles que não se preocupam com as almas perdidas, só querem ganhar dinheiro, né? Então o Senhor vai pelejar contra estes com a espada aguda que sai da sua boca. Meus irmãos, é com a palavra. As pessoas serão justificadas ou condenadas, né? E ele vai pelejar também contra aqueles que seguem a doutrina dos nicolaítas, aqueles que vivem em fornicação, da imoralidade, dizendo, não pode, não tem problema isso não, né? Jesus só quer o meu coração, não tem problema a imoralidade, a fornicação, o sexo fora do casamento ou antes do casamento, isso não tem nada a ver, né? Estão tolerando este tipo de pecado. Estão perseguindo o povo de Deus, os fiéis, as testemunhas fiel, que nem Antipas, né? Que ali naquela igreja teve uma testemunha fiel chamada Antipas, a qual é citado nesta carta de Pérgamo. Então veja bem, o Senhor vai batalhar com a espada que sai da sua boca, né? Quantas pessoas são dinheiristas, Deus vai pelejar com a espada que sai da sua boca. Às vezes você deve estar perguntando aí assim, se perguntando, mas o que é dinheirista? O que é isso, irmã Alessandra? Onde você arrumou isso? Dinheirista. Dinheirista são aquelas pessoas como Judas, Iscariotes, né? Veja bem, ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata, né? E quando ele viu a mulher ungindo os pés de Jesus com aquele unguento que o seu valor era superior a 300 moedas, ele disse assim, ele pensou assim, que desperdício. Por que ele pensou, ai, que desperdício? Quando ele olhou a mulher doando ali o seu coração, o seu corpo, a sua alma, se entregando, adorando a Jesus, o corpo, alma e espírito, né? Por que ele pensou, ai, que desperdício? Porque era um dinheirista, um materialista, uma pessoa que amava, né, o dinheiro, era um avarento. Então, com estes, o Senhor vai pelejar com a espada que sai da sua boca, né, meus irmãos? Olha aí, quantas pessoas se vendendo, trocando Jesus por causa do seu amor ao dinheiro, vendendo a sua alma a Satanás, né? Quantas pessoas se corrompendo, meus irmãos, seguindo a doutrina, indo pelo caminho de Balaão, né? Estão caminhando para o inferno, dando passos largos, né? Caminhando para o inferno, amém? Meu Deus. E aqui também diz assim, e ele, no versículo 15 ainda, ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor, do furor, e da ira do Deus Todo-Poderoso. Ele regerá com vara de ferro. Essa palavra também aparece na igreja de Tiatira. Veja bem, na carta à igreja de Tiatira aparece essa mesma palavra. Eu quero ler para você aqui. Apocalipse, capítulo 2. Vamos ler aqui a carta à igreja de Tiatira, onde aparece essa palavra, regerá com vara de ferro. No versículo 27 do capítulo 2, pode olhar aí, diz assim: e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Então veja bem, esse homem aqui que está sentado no cavalo branco, ele possui todas as características daquele homem que se apresentou para cada igreja da Ásia. Ele possui todas as características daquele homem, é a mesma pessoa, é Jesus, né? Então nós não temos dúvida de que é Jesus. E aqui diz ainda assim, ele é o que pisa o lagar. Para quem não sabe o que significa lagar, era onde se amassava as uvas para se extrair o suco da uva. No vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aqui está dizendo que o nosso Deus é Rei dos Reis. Olha, está escrito Rei dos Reis. Na visão que João teve, estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso quer dizer o quê? Que ele está acima de todos e acima de tudo. O nosso Deus, ao qual nós servimos, esse Deus que João está vendo ele aqui em cima do cavalo branco, se manifestando em cima daquele cavalo branco, esse Deus, ele está acima de todos, acima de tudo. Por isso está dizendo, ele é Rei dos Reis, ele é Senhor dos Senhores. Agora, prosseguindo, a palavra diz assim: ele viu um anjo, João viu um anjo, e esse anjo estava no sol, né? Tem até uma palavra semelhante, em Apocalipse, acho que é 7,
Deixa eu ver se é o 7 mesmo, que fala sobre um anjo que foi em direção ao sol, tá? Vamos ver aqui. Aqui no 7, versículo 2 de Apocalipse, tá? 7, verso 2 de Apocalipse, fala assim, ó. E vi, olha, João viu, e vi outro anjo subir da banda do sol nascente. Tinha o selo do Deus vivo e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, né? Então, olha aí. Então, teve um anjo aqui que ele viu subir da banda do sol nascente. E aqui ele viu um anjo que estava no sol. E clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus, né? Para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos, a carne dos fortes, a carne dos cavalos, dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres, servos, pequenos e grandes. Amém? O juízo de Deus virá. E eu quero dizer uma coisa para você. Haverá recompensa para o justo, mas os ímpios serão como palha. Eles vão receber também a sua recompensa. Serão como palha, mas para o justo nascerá o sol da justiça. Está lá em Malaquias capítulo 4. Eu quero dizer para você que está aí me ouvindo, todos nós fazemos parte do reino de Deus. Só que alguns estão em rebelião contra o reino de Deus. Mas existem outros que estão cooperando para o reino de Deus. Agora eu te pergunto, você que está me ouvindo, você que está acompanhando esse estudo bíblico, você é daqueles que tem, ou seja, você pertence ao grupo daqueles que têm se rebelado, estão em rebelião contra o reino de Deus, ou você é daqueles que têm cooperado, estão cooperando para o reino de Deus? Mas como assim, irmã Alessandra? Explica para mim, como assim se rebeliando? Como assim eu estou em rebelião ou estou cooperando para o reino de Deus? Eu vou dizer uma coisa para você. Eu vou dar um exemplo. Rede social. Quantas pessoas estão na rede social cooperando para o reino de Deus? Com o seu testemunho, seu bom testemunho. Não há escândalo nele nem nela. São pessoas que vigiam no que falam, no que postam, no que olham, no que vê, no que escuta. Mas tem pessoas que infelizmente estão em rebelião contra o reino de Deus. Ao invés de dar lucro para o reino de Deus, estão dando prejuízo através do seu mau testemunho nas redes sociais. O escândalo que ele tem produzido nas redes sociais tem afastado pessoas do reino de Deus. Tem tirado pessoas do reino de Deus. Então ele está em rebelião, né? Quantas pessoas não estão cooperando para o crescimento, ou seja, para o reino de Deus. Então nós temos que ter vigilância, né? Naquilo que você vê. Ah, eu estou só vendo. Não, eu só estava escutando. É a mesma coisa quando você semeia contenda na igreja entre irmãos. Você está em rebelião contra o reino de Deus. Agora, se você é daquele que vê alguém falando mal do outro, falou, vamos parar, vamos orar por aquela pessoa, vamos mudar de assunto, você está cooperando para o reino de Deus. Mas se você é daquele que chega no irmão, fica sabendo que alguém falou mal dele, falou, peraí, eu tenho que te contar. Alguém falou mal de você, eu vou te falar até o nome. Então você está se rebelando contra o reino de Deus. Ao invés de você cooperar, ajudar no crescimento do reino de Deus, trazer mais almas para Cristo, você está afastando pessoas do reino de Deus, né? Então vamos olhar bem, né, irmãos? O que nós temos postado, quem somos nós na rede social? O que estamos fazendo na rede social? Será que nós estamos se rebelando contra o reino ou será que nós estamos cooperando para o reino de Deus? Amém? E aqui a palavra de Deus prosseguindo, no versículo 20, diz assim, o versículo 19. E vi a besta, olha aí, João viu a besta. Sabe aquela besta lá do Apocalipse 13? Manifestaram-se duas bestas. João viu uma subindo do mar e a outra subindo da terra. Né? Uma subia do abismo e a outra subia da terra. A primeira besta fala do anticristo, a segunda do falso profeta, né? Que fará sinais, prodígios e vai fazer com que o povo adore a primeira besta, o anticristo, né? Então veja bem, ele diz que viu a besta. A besta não é um animal, né, monstruoso, não é um monstro, não. É uma pessoa, é um governo, é um líder político, é alguém que vai ser usado por Satanás na grande tribulação. É nesse período, dos 7 anos, que até Daniel, ele fala sobre esse período. Então veja bem, a palavra de Deus diz que João viu a besta, aquela besta lá de Apocalipse 13. E os reis da terra, seus exércitos reunidos para fazerem guerra, aquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. Quer dizer que haverá uma guerra. Guerra contra o povo de Deus, guerra contra os santos, contra Jesus.
né? Olha aí, contra o povo judeu haverá guerra, contra a nação de Israel haverá guerra. E aqui a palavra de Deus fala, no versículo 20, e a besta foi presa, e o falso profeta, e que diante dela fizera sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram na sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo ardente de enxofre. Veja que aqui já está decretado a derrota, tanto da besta quanto do falso profeta. Ao mesmo tempo que o livro de Apocalipse revela que eles irão se levantar, já mostra a derrota lá na frente. Eles serão derrotados. Eles serão exterminados, destruídos, lançados no lago de fogo, no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte, aonde também serão lançados aqueles que se esquecem de Deus, os feiticeiros, os idólatras, os efeminados, todos aqueles que cometeram as obras, que praticaram as obras da carne, serão lançados dentro deste lago de fogo. Você pode ler Apocalipse 21:8, 22:15, 1 Coríntios 6:10, Gálatas 5:19 ao 21, mostra quem são as pessoas que serão lançadas neste mesmo lugar, aonde a besta e o falso profeta serão lançados. Eles vão inaugurar esse lago de fogo, porque até então, lá ainda não há ninguém queimando lá dentro. Nós sabemos que as pessoas que morrem sem Cristo hoje, que não aceitaram a Jesus, que estão vivendo no pecado, que decidiram andar no caminho espaçoso que conduz à perdição, quando ele morre, ele vai para o inferno. O inferno que é o inferno provisório. Não é ainda o inferno definitivo, o sofrimento definitivo, ele está apenas num lugar de sofrimento provisório, porque muito em breve a Bíblia diz que até o inferno vai ser lançado dentro do lago de fogo, que é esse lago aqui, ó, aonde a besta e o falso profeta vão ser lançados. Eu quero até ler Apocalipse 20, no versículo, deixa eu ver aqui, 13, 23 de Apocalipse, diz assim: e deu o mar os mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. Foram julgados cada um segundo as obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Então a morte e o inferno vão ser lançados aonde? Dentro do lago de fogo, que é a segunda morte. Tá bom? E se você for ver no versículo 15, aquele que não foi achado o seu nome escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Vai ser lançado dentro do lago de fogo no dia do juízo, diante do trono branco, que a pessoa passar diante do trono branco. Então olha aí, né? Então já está decretado aqui a derrota da besta, a derrota do falso profeta, tá bom? O falso profeta vai ser um líder religioso. Haverá unificação de todas as religiões depois que a igreja for arrebatada. No período da grande tribulação haverá apenas uma religião. Apenas uma pessoa vai ser adorada. Não vai ser Jesus, vai ser o anticristo, a pessoa dele, ele será adorado. Todas as pessoas vão ter que ter a marca da besta, vão ter que adorar, prestar culto de adoração ao anticristo, né? E haverá um grande líder religioso, que é o falso profeta, essa besta que vai levantar da terra. Olha aí. Mas o fim já está decretado, já está aqui na Bíblia registrado a derrota do diabo, a derrota da besta. Pode se levantar, mas vai cair por terra. Olha aqui, no versículo 21. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Olha aí, meu Deus. Irmãos, Jesus está voltando, né? Jesus está voltando, está aí o estudo desta palavra aqui. Jesus está voltando, e eu quero dizer para você que tudo que está aqui, ó, leia o livro de Apocalipse. Leia que você vai entender. Tudo já está revelado. Deus não vai revelar mais nada. Tá bom? Tudo já está revelado que vai acontecer. Já está aqui na Bíblia. Nós só temos que aguardar, estar preparado para a volta de Jesus. Temos que estar preparados. Olhai, vigiai e orai. Marcos 13, 33, 32 e 33. Olhai, vigiai e orai. Porque não sabeis o dia nem a hora em que há de vir o vosso Senhor. Né? Então nós temos que estar em vigilância. Mateus 26, 41. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Orai e vigiai para que não caia em tentação. Então, ora e vigia. Vamos estar em vigilância, ainda diz Apocalipse 16, 15. Que bem-aventurado aquele que vigia, o Senhor virá como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e não anda nu, né? Mas está vestido para que não veja as tuas vergonhas, né? Bem-aventurado aquele que vigia e não anda nu, né? Porque aquele que estiver nu diante de Deus, não aceitou Jesus, ele estará nu diante do Senhor, né? E ele vai perder
aí o seu galardão. Então vamos estar preparados para a volta de Jesus. Nós vemos aí, cada dia que passa, a verdade está sendo substituída pela mentira. As pessoas estão amando mais a mentira do que a verdade. Não se prega mais a santificação. Não se pode pregar mais arrependimento. Não se pode mais pregar contra o pecado. Aquilo que era pecado, que era errado, agora é certo. Né? A mistura do santo com o profano, o misticismo, a gente vê aí presente, né? Então vamos estar em vigilância para nós também não sermos enganados e também que nós não venhamos nos esfriar, né? Quantas pessoas têm se esfriado? Quantas pessoas têm deixado de ser boca de Deus nessa terra? Eu vou dizer uma coisa, não existe verdade sem união, sem comunhão, sem submissão à vontade de Deus. Nós precisamos ter união, precisamos estar em comunhão com Deus e com as pessoas, precisamos ser submissos à vontade de Deus. Como Jesus realizava a obra do Pai e fazia a vontade do Pai que estava no céu, assim nós também temos que fazer. Porque se nós não fizermos a vontade de Deus, se nós não formos submissos à vontade de Deus, em nós não haverá verdade. Não existirá verdade em mim e em você. Né? E é preciso que haja verdade em mim e em você, para que nós possamos receber o inteiro galardão das mãos de Deus. Meu querido, não deixa a vaidade te dominar, não deixa as coisas do mundo te dominar. Não deixe as coisas deste mundo te dominar. Embora a Bíblia diz, 1 Coríntios 6,12, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas a Bíblia diz tudo é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Se você quiser, você pode fazer tudo. Você é livre. Você é livre, você pode voar para qualquer lugar que você quiser. Amém? Mas tem lugares que nós não podemos voar para lá. Nós não podemos, senão nós vamos morrer. Nós vamos perder o direito de passar a eternidade ao lado de Deus. Tem lugar que a gente sabe que a gente não pode voar. Eu não vou voar para ali. Se não, misericórdia, né? Eu vou perder o que eu tenho ganho das mãos de Deus. O que está reservado para mim. Amém? Então, meus irmãos, permaneça firme com o Senhor Jesus na verdade, na santificação, na oração. Louve, né? Hinos espirituais, cante cânticos espirituais. Louve ao Senhor. Que em todo tempo saia da sua boca palavras que glorifiquem ao nosso Deus, né? E que possamos glorificar a Deus não somente com a nossa boca, mas também todo o nosso corpo, na nossa maneira de se vestir, na nossa maneira de andar, no nosso olhar, com o nosso sorrir, que a gente possa estar glorificando a Deus, né? Que nós não venhamos, meus irmãos, colocar uma saia lá embaixo, mas falar mal de todo mundo, coração sujo, né? Nós não venhamos, meus irmãos, muitas das vezes a gente até tem uma palavra saudável, temperada. Somos pessoas que sabemos tratar o próximo, mas as nossas vestimentas, a nossa maneira de se vestir não está de acordo com a palavra de Deus. Nós devemos procurar estar glorificando a Deus em tudo. Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 10:31 que nós devemos glorificar a Deus em tudo. Em tudo glorificai ao Senhor. Quer comamos, quer bebamos, no vestir nós devemos glorificar a Deus, né? Então não vamos andar na lascívia, porque hoje dá até vergonha. Às vezes você vai na igreja, você vê as pessoas dentro da igreja, e o olho vê. Não que a gente está reparando, mas a gente vê, né? Só que a gente não vai falar mal da pessoa. A gente vai orar pela pessoa. Mas infelizmente a gente acaba vendo certas coisas que a gente fica até constrangido, ficamos até nos sentindo envergonhado pela pessoa, no lugar da pessoa, a gente sente vergonha por ela. Porque imagina quantas mulheres estão indo para a igreja como se estivessem indo para uma festa de balada. As mulheres perderam o pudor e a vergonha. As mulheres vão para a igreja, dá a impressão que estão indo para a praia, dá a impressão que estão indo para uma casa de show, né? Quantas irmãs até cantam no grupo de louvor e estão ali com aquela saia coladinha, né, meus irmãos, marcando tudo. E tem irmãos que não são espirituais, não têm olhos espirituais, e ficam ali pecando, e aquelas irmãs fazendo as pessoas pecarem, né, irmãos? Será que Deus não vai cobrar de nós no último dia? Nós sendo um instrumento, né, de fazer as pessoas pecarem, ao invés de glorificar o Senhor. Então vamos vigiar. Irmãs que estão me ouvindo, com as nossas vestimentas. Eu sei que teu corpo é bonito. Muitas irmãs têm um corpo bonito, né, um corpo violão, né, mas que você venha mostrar somente para o teu marido, em sua casa, mas não na igreja, em outros lugares, né? Coloca uma roupa mais modesta, uma roupa que cobra as tuas vergonhas, que glorifique ao Senhor Deus, que as pessoas possam olhar para você, e a pessoa olhar para você e não ver o teu corpo, né? E a pessoa olhar para você e não te desejar. Quantas mulheres querem ser desejadas, né? Querem mostrar, não, o que é bonito é para se mostrar, mas não é bem assim, né?
que você possa mostrar para o seu marido e não querer mostrar em outros lugares. Da mesma maneira, talvez certos homens também pensam da mesma maneira. Mas lembra da palavra de Deus, 1 Coríntios 10:31. Em tudo glorificai ao Senhor. Você pode às vezes estar pensando assim, essa irmã é quadrada, essa irmã é cafona. Não, irmãos, nós temos que ser crente Bíblia. Nós temos que ser bíblico. Não adianta nós estar na igreja apenas e fazendo outras pessoas pecarem. Ou nós vamos, a gente não pode ficar no meio do caminho atrapalhando os outros passar. Tem gente que quer ir morar no céu, mas às vezes a gente está atrapalhando com o nosso mau testemunho, com os escândalos que nós estamos dando. Estamos atrapalhando, a gente nem vai e nem sai do caminho para deixar outra pessoa passar. Estamos servindo de tropeço no caminho de outras pessoas, né? Então, imagina, a gente ser uma pedra de tropeço. A pessoa olhar para o nosso mau testemunho e falar, eu não vou ser crente dessa igreja, não, olha lá aquela pessoa, né? Não, eu estou melhor do que ela, eu vou ficar aqui em casa, não precisa de eu ir na igreja. Ela vai na igreja e não melhora nada. Então, olha aí, gente, vamos melhorar. Não somente a roupa, não, estou falando melhorar. Eu estou falando da roupa porque cada dia que passa, a gente vê que em vez de melhorar, o povo está piorando, né? As pessoas estão perdendo o pudor e a modéstia. Cada dia que passa, as mulheres já não têm mais valor. O valor que tinha antes, as pessoas já não respeitam mais as servas do Senhor. Quanto adultério, gente, dentro das igrejas. Quantos problemas de moralidade e prostituição. Por conta de quê? Por conta da lascívia, da sensualidade que está demais, né? As pessoas querem mostrar o seu corpo na rede social. Hoje a mulher vira um objeto. Os homens também já estão virando um objeto na internet, né? Hoje ganha mais quem mostra mais o corpo. Ganha mais dinheiro, tem mais valor quem mostra o seu corpo. Olha só a que ponto nós chegamos, né, meu irmão? Antigamente as mulheres não podiam andar de uma roupa curta, nem as mundanas, nem as mulheres ímpias que não conhecem a Deus. E hoje as pessoas que dizem conhecer a Deus estão andando como aqueles que não conhecem a Deus. Não estão andando como sábios, mas sim como necios. Mas a Bíblia manda, ensina como andar. Em Efésios capítulo 5, não andeis como necios, mas sim como sábios, remindo o tempo. Por quê? Porque os dias são maus. Nós somos luz e quem está na luz tem que andar na luz. E não nas trevas do pecado. Andar na luz é andar conforme a palavra de Deus, né? Em submissão à vontade do Pai. Então, olha aí, a gente vê quantas e quantas mulheres, tá uma vergonha, né? Coloca uma saia coladinha, marcando tudo ali o traseiro dela. Mostra tudo, irmãos. Ainda coloca aquela peça íntima, né? A peça íntima que ali deixa tudo à mostra, né? Um fio ali, um fiozinho, coloca ali aquela roupinha colada na frente, atrás. Ainda coloca aqueles vestidos mostrando toda a parte dos seios, né? E vão para a igreja dizendo que vão adorar a Deus. Me perdoe, mas essa não é a forma que a gente vai se apresentar para adorar a Deus, né? Muitas pessoas se vestem assim para ir numa boate, para ir numa praia, né? Mas numa igreja não. E um servo de Deus, uma serva de Deus, eu acredito que nem para sair na rua, mesmo fora da igreja, mesmo estando dentro de casa, não vai vestir uma roupa assim. Mas ele vai procurar glorificar a Deus com a sua vestimenta, mesmo estando dentro de casa. Porque a gente não deve ser crente só dentro da igreja. Não adianta você ir na igreja todo bonitinho e em casa você ser uma aberração. Não adianta na igreja você ser uma bênção, em casa uma maldição. Não adianta você ter testemunho de crente na igreja, em casa você não tem um pingo de testemunho. Você não vive como um cristão. Você não é parecido com Cristo, né? É parecido com Cristo só quando está dentro da igreja. Mas alguns nem dentro da igreja estão parecendo com Cristo. Porque jamais Cristo iria usar uma roupa mostrando o seu corpo. Jamais o Senhor Jesus Cristo ia colocar uma roupa colada no seu corpo, uma roupa sensual. Então veja bem, irmã, será que nós temos andado como verdadeiros homens e mulheres de Deus? Você acha que você colocar uma roupa colada no corpo, isso é andar como verdadeiro homem de Deus ou uma mulher de Deus? Pare e medita. Ah, lá vem com costumes. A Bíblia fala. Nós pregamos a Bíblia. É um costume, mas é bíblico. Está na Bíblia. E o que está na Bíblia é para ser pregado. É para ser ensinado. É para ser compartilhado. É para ser lido e vivido. A palavra de Deus não é só para ser lida. A palavra de Deus não é para ser colocada de enfeite. A palavra de Deus é para ser vivida. É para aprendermos. É para colocar em prática. Não é para só ouvir. É para nós praticarmos. A nossa casa tem que estar sobre a rocha. Estar sobre a rocha, você ouvir e praticar a palavra de Deus que você ouviu, que você aprendeu, que você passou a conhecer. Não adianta nós falarmos que somos meros conhecedores da palavra de Deus, mas não a praticamos. Quantas pessoas ímpias, ou seja, quantas pessoas que conhecem a Bíblia vão perecer no inferno. Por quê? Não, mas conhecer a Bíblia não salva? Não. Você tem que praticar a palavra de Deus. Não adianta nós conhecer a palavra de Deus, mas não se entregar de corpo, alma e espírito para o Senhor Jesus Cristo. O Senhor quer que você faça uma entrega nessa noite da tua vida, porque Ele quer te salvar. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer te dar o reino do céu. Ele quer te dar a coroa da vida.
Ele quer te dar a vida eterna. Ele quer mudar você por completo. Basta você entregar a sua vida para Ele de corpo, alma e espírito. Olha aí, quantas pessoas não têm coragem mais de pregar essa verdade, mas tem que ser pregada, pois está na palavra do Senhor. 1 Timóteo 2,9, que as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor, se vista com pudor e modéstia. E não é o que tem acontecido hoje. E não é a forma que as mulheres têm se vestido hoje, com pudor e modéstia, em traje honesto. Muitas mulheres têm colocado trajes desonestos, têm mostrado as suas vergonhas, têm mostrado as suas partes do seu corpo, mostrado o seu seio, as suas coxas. A coxa também é vergonha, é mostrar a vergonha. O shortinho, a mini saia, a barriga de fora, mostrar aqui os seus seios, mostrar a sua barriga, suas costas, né? Tudo isso é mostrar as vergonhas. Então a palavra de Deus está falando que as mulheres se ataviem em traje honesto, que as mulheres se valorizem, saibam se valorizar. Olha aí, quantas mulheres acham que tem que pôr uma roupa colada, uma roupa curta, que mostra tudo para querer arrumar um namorado, arrumar um esposo, e não é assim. Não é assim que se valoriza. Você que é mulher de Deus, você que é uma cidadã do céu, que quer morar na glória, se vista decentemente. Não tenha somente o teu coração transformado, mas que estejamos transformados por dentro e por fora. Não somente por dentro, mas por fora também. Não somente por fora, por dentro também. Às vezes alguém pode falar, mas que adianta a saia lá no pé, a língua grande. Nós não podemos querer usar uma coisa para querer, justificar a outra. Não, usa saia grande, mas tem a língua grande. Amém? Todos nós temos que obedecer a palavra de Deus. O da língua grande tem que se consertar e aquele que usa saia curta tem que se consertar. Todos nós temos que se enquadrar conforme a palavra do Senhor. Nós não podemos querer usar o pecado do irmão lá para justificar o nosso. Não, eu uso saia curta, mas eu não tenho a língua grande. Eu não falo da vida de ninguém. Nós temos que olhar para a palavra de Deus, ver como espelho, olhar para a nossa vida e falar, não, peraí, eu estou fora da palavra, eu não estou me vestindo decentemente, em traje honesto, da forma que glorifica a Deus, então eu vou me enquadrar aqui. Não, a minha língua, realmente, eu estou usando de mentira, de engano, estou falando da vida dos outros, então eu tenho que melhorar o meu caminho. Eu tenho que vigiar com as minhas palavras. Cada qual deve ver aonde está o seu erro e se arrepender diante de Deus. Nós não podemos bater no peito, eu não tenho pecado, eu não tenho. Porque só de dizer que não temos pecado, já estamos pecando. Está lá na carta de João, naquela carta, na epístola de João. 1 João, capítulo 1, fala sobre essa palavra. Quem fala que não tem pecado, só de falar já está pecando. Todos nós precisamos se arrepender diante de Deus, melhorar nosso caminho. Jesus está voltando. Aonde nós passaremos a eternidade? Aonde você vai viver? Será que nós seremos rejeitados eternamente? Ou nós receberemos a vida eterna? Estaremos eternamente ao lado de Deus. Nós é quem escolhemos. Nós é quem escolhemos cear com Deus. Participar do banquete. Receber a vida eterna. Viver eternamente ao lado de Deus. Ser rejeitado eternamente. Somos nós quem escolhemos. Faça a sua escolha hoje ainda, porque amanhã pode ser tarde demais. E hoje Jesus está te concedendo esta oportunidade de você aceitar a Cristo, de você entregar a sua vida para Cristo e receber a salvação. Amém? Deus abençoe a todos. Se tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus, levante a sua mão e repita comigo, dizendo: Senhor Jesus, eu te aceito como Salvador da minha alma. Me perdoa pelos meus pecados. A ti entrego a minha vida em tuas mãos. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu creio que o Senhor Jesus é o Filho de Deus que ressuscitou para me salvar. Amém. Deus abençoa. Você que quer voltar para Jesus, volte para Jesus. Amém. Não deixa para amanhã, tá bom? Porque a terra vai passar, o céu vai passar, mas a palavra de Deus não vai passar. Mateus 24 e versos 24, versículo 35. Amém? Deus abençoe a todos. Compartilhe essa forte mensagem da palavra de Deus para que muitas vidas sejam salvas e libertas e edificadas pelo poder da palavra do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.